Você sabia que a depressão acontece em 3 planos? Físico, emocional e espiritual. Oi gente, eu sou a pastora Milene e nesse vídeo você vai aprender a identificar em que plano a depressão está agindo e como atuar em cada um deles. Você vai aprender também a manter a sua mente liberta. Gente, esse vídeo não é só para quem tem depressão, é para todo mundo que quer viver uma vida vitoriosa. Então se inscreva, dê o seu like e fique comigo até o final. A depressão pode ser do corpo, da alma ou do espírito. Do corpo é quando nós estamos falando de um estado físico, uma doença física, um desequilíbrio, na maioria dos casos um desequilíbrio hormonal que vai exigir um tratamento e um acompanhamento médico. Pessoal, eu tenho um vídeo em que eu falo muito sobre isso, que é causas e sintomas de depressão. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa doença no plano físico, você pode buscar lá nesse vídeo. Agora, em se tratando de alma, pessoal, a depressão no plano da alma é um estado de tristeza, de angústia, de dor, causada por traumas que a pessoa viveu na infância ou por estresses, que ela está vivendo no momento. A depressão no nível da alma, ela está muito relacionada com o emocional, com o nosso emocional. Há muitas vezes a questão do perdão, a questão da falta do perdão. Como tratar? Neste caso, a gente trata com um terapeuta. Esse tipo de depressão tem raízes muito profundas e se essas raízes não são tratadas, a pessoa às vezes não consegue ficar livre, isso vai gerando problemas físicos e essas questões, gente, não são questões tratáveis com o tempo. Tem gente que pensa que vai passar com o tempo, não passa com o tempo. Tem que procurar ajuda. Muitas vezes há conselheiros espirituais que ajudam nesse plano também, mas é necessário que a pessoa tenha um preparo, que ela entenda sobre o funcionamento psíquico e emocional do ser humano. Se o conselheiro espiritual não tem esse preparo, o ideal é que a pessoa realmente faça um acompanhamento com um terapeuta. Pessoal, e no plano espiritual? No plano espiritual, nós estamos falando aqui de um tipo de depressão que é maligna, uma opressão causada por espíritos malignos, setas malignas na mente. E eu queria lembrar com vocês aqui como que Satanás trabalha na humanidade desde o princípio dos tempos. Há milhares e milhares de anos ele usa a mesma técnica. Foi o que ele fez lá com Adão e Eva no Gênesis, quando ele lançou pensamentos, ele usou até mesmo a palavra de Deus para persuadi-los a desobedecer ao Senhor. Lembrando também da tentação no deserto com Jesus. Não foi diferente. O que Satanás fez, gente? Aquele texto é um texto fantástico que nos ensina muito sobre a ação maligna e como a gente deve se proteger disso. O que ele fez? Ele lançou pensamentos, setas, tentações ali para Jesus. E é muito interessante que ele começa isso como? Ele começa atacando a identidade de Jesus. Então a primeira palavra dele é: se você é filho de Deus. Por quê? Ele tenta colocar uma dúvida na identidade. Se Jesus caísse naquele jogo dele, tudo ali estaria perdido. Mas Jesus sabia muito bem como lidar com essas coisas. Jesus combatia com a verdade e com a fé, com a convicção que ele tinha de quem ele era a respeito da sua identidade. Gente, uma outra coisa que Satanás usa ali para atacar Jesus é distorcendo a verdade. Então ele pega um texto bíblico e joga para Jesus. E ele fala para Jesus assim: olha, lança-te daí deste penhasco, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. E aí Jesus logo vem com a palavra: não é assim que funciona. É como se Jesus dissesse para ele: esse não é o princípio do céu. A palavra diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Gente, um outro tipo de forma que Satanás usa ali para tentar Jesus, oferecendo uma proposta. Uma proposta que aos olhos humanos parecia muito boa. Ele diz: olha, eu vou te dar tudo, todos os reinos da terra. E aí, pessoal, Jesus também combate com a verdade. E por fim, Jesus manda que Satanás se retire, não é mesmo? Então, o que nós aprendemos com isso?
Eu queria voltar lá no livro de Efésios 6:11, que diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Gente, nós aprendemos com isso sobre o perfil do diabo, sobre como ele atua. E eu queria pegar um pouquinho assim do grego, a palavra diabo. Você já viu o significado dessa palavra? É impressionante. Diabo vem do grego diabolos. E essa palavra no grego, ela é formada por duas palavras, que é a palavra dia e a palavra balos. A palavra dia significa penetração e a palavra balo significa lançar algo, como uma bola, uma rede, lançar um objeto. Quando essas duas palavras se juntam no grego, ela significa assim, alguém que repetidamente ataca, jogando algo contra outro objeto, até penetrar. Parecido com aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é exatamente isso que o inimigo faz, e essa é a principal estratégia dele. Ele ataca a nossa mente repetidamente, por várias e várias vezes, até conseguir um resultado. Nós precisamos saber como lutar de maneira certa contra ele. Gente, nos vídeos anteriores eu falei bastante sobre isso, sobre como usar a ferramenta certa contra esses ataques de Satanás. Mas aqui no texto de Jesus está a chave. Nós vencemos as armadilhas do inimigo com a verdade. O que nós precisamos fazer quando a gente está lidando com a depressão no nível espiritual? Nós precisamos fazer um mapeamento espiritual para entender a história daquela pessoa, a nossa história, se o caso somos nós, e entender quais são os pecados familiares, a raiz de iniquidade, os pecados que vêm passando de geração em geração naquela família. Sabe, porque o reino do maligno, ele é muito bem organizado, ele é muito estratégico. Então Satanás, ele atua por área. Para cada área de pecado, existe um espírito que atua. A depressão, essas perturbações malignas que causam a depressão no espírito, elas são causadas normalmente por espíritos de morte. E os espíritos de morte, eles estão relacionados a um tipo específico de pecado familiar. Normalmente são famílias que têm histórico de morte, de assassinato, de aborto, de escravagismo, de idolatria, porque a depressão também tem uma ligação com a idolatria. É preciso mapear esses pecados. É preciso que haja um olhar para isso, um reconhecimento do pecado. É preciso que haja um arrependimento, uma renúncia, para que assim esses espíritos percam a legalidade. É fechar a porta, porque uma vez que a porta é fechada, eles não podem mais entrar. Agora, para fazer isso, é importante que você tenha um acompanhamento, uma pessoa que trabalha na área de libertação que possa te ajudar, pelo menos na primeira ou segunda vez que você for fazer. Porque o que a gente aprende para a vida, pessoal, é que arrependimento e renúncia é para a gente levar com a gente. Toda vez que a gente peca, toda vez que a gente erra, nós precisamos passar por esse processo. E a gente não vai pedir ajuda toda vez, a gente tem que aprender o caminho. Mas para começar, é muito bom, é muito importante ter ajuda. Gente, hoje nós estamos encerrando essa série de vídeos sobre depressão. E eu queria muito que você que acompanhou os vídeos, você que foi abençoado, você que gostou, que você colocasse o seu comentário, dando o seu testemunho, contando como que esses vídeos te abençoaram, como que se foi bom para você. Coloque aí o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu like. Gente, eu tô contando com vocês, porque Deus me deu uma missão, sabe, de levar a palavra por este canal, por essa ferramenta. Eu conto com você para que essa palavra chegue aonde o Senhor quer que ela chegue. E nos próximos vídeos, né, nós vamos iniciar uma série falando sobre conexão com o Espírito Santo. Eu tenho aprendido na prática que a conexão, a jornada com o Espírito Santo, ela é incrível, surpreendente, todos os dias é maravilhosa. E eu quero compartilhar isso com você para que você também alcance este lugar.
Então, me acompanhe nessa próxima série e nós não vamos parar os vídeos de depressão, né? Nós vamos gravar mais vídeos mais para frente um pouco, porque é um tema muito amplo, tem muita coisa para ser falada e assim, fiquem comigo, vai ser uma bênção. Receba aí aquele abraço gostoso que só o Espírito Santo sabe dar. Um beijo no coração.